Meus amados irmãos e irmãs, segunda-feira, hoje da 30ª semana do Tempo Comum, o ano litúrgico vai caminhando para o seu cume, vai chegando ao seu final, temos aí mais 4 semanas, contando com essa, e o evangelho desta segunda-feira, tirado de São Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Ora, Jesus estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. E eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre de tua doença. Ele impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou: Hipócritas! Cada um de vós, no sábado, não solta o seu boi ou o seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, nós temos no Evangelho de hoje uma perícope que é exclusiva de São Lucas. Nós não encontramos esta cura da mulher encurvada em nenhum outro dos Evangelhos, nem em Mateus, nem em Marcos, muito menos em João. Nós temos em Lucas, lembrando que nós estamos no capítulo 13 de Lucas, portanto Jesus continua a sua subida da Galileia para Jerusalém, onde ele iria sofrer a paixão. Então Jesus continua esta sua caminhada. E neste caminho, Jesus ele vai ensinando as pessoas, e como no texto de hoje, nós vemos Jesus que ensina na sinagoga, em uma das sinagogas. Então veja que Jesus ele estava no sábado cumprindo o preceito do sábado, que era o preceito de ir à sinagoga, de participar do culto. E Jesus estava lá e estava pregando, estava explicando a palavra de Deus. E ele vê esta mulher que, diz o texto, há 18 anos estava presa por um espírito do mal. Reparem que nós temos diversos detalhes nesse texto, e como esta é uma perícope exclusiva de Lucas, eu gostaria de trabalhar com vocês, fazer uma exegese do texto antes de nós fazermos uma atualização para os nossos dias. Mas eu gostaria então de entrar no significado, nos detalhes desse texto, que são muito interessantes. Porque, veja, o texto diz que a mulher estava possuída por aquele espírito havia 18 anos. Havia 18 anos. Vejam, 18, e Jesus depois retoma e fala, olha, esta mulher estava há 18 anos possuída. 18 anos significa um longo período. Uma quantidade de tempo muito grande, que, portanto, estava fazendo aquela mulher ser oprimida. Aquela mulher ser fatigada. Imagine o que era você viver 18 anos com aquele espírito mau que a encurvava. Nós sabemos, uma pessoa encurvada, o que é? É uma pessoa que vai ficando corcunda e vai ficando com a cara lá no chão.
Quando uma pessoa está envergonhada, por exemplo, a gente diz, olha, fiz tal coisa, fiquei com a cara no chão. Não podia nem olhar para a cara do outro. Não sabia nem onde enfiava a minha cara. Então aqui, o texto de hoje, dizendo que aquela mulher era uma mulher encurvada, significava, meus irmãos, que aquela mulher, ela não podia olhar para as pessoas, não podia viver a sua vida. Ela estava, aquele espírito mau fazia aquela mulher ser uma mulher desprezada, ser uma mulher que não podia levantar a sua cabeça, e mais do que levantar a cabeça no sentido físico, levantar a cabeça no sentido da sua dignidade. Aquela mulher, ela não era vista como digna, estava lá num canto da sinagoga. Ninguém dava bola para ela, ou às vezes talvez até questionavam o que esta mulher está fazendo aqui na sinagoga. Então reparem que esta mulher, ela não é livre diante da sociedade. Esta mulher, ela não é livre para viver a sua vida como deve ser vivida. Ela precisa ficar de cabeça baixa. Aquele espírito vai fazendo com que ela não tenha este gosto, esta alegria da vida, que ela não tenha a coragem, a capacidade de olhar para as pessoas, de olhar para as pessoas cara a cara, de conversar com as pessoas cara a cara. Uma pessoa muito tímida também não consegue conversar com as pessoas, por exemplo, face a face. A gente percebe, olhar nos olhos das pessoas. Eu mesmo tenho essa dificuldade, né? Parece que não, mas eu sou uma pessoa bastante tímida. Quando estou conversando com alguém que eu não tenho muita familiaridade, às vezes eu olho para baixo. As pessoas notam isso. E veja, então, mas aquela mulher, ela vivia o tempo todo encurvada. E isso a impedia de viver. Jesus, ele olha e enxerga aquela mulher. Jesus enxerga aquela mulher. Reparem que a mulher, ela não precisa dizer nada, ela não pede nada, mas Jesus nota a presença daquela mulher, porque Deus conhece o coração e a vida de cada pessoa. E Jesus, ele utiliza alguns verbos no texto de hoje. E vejam que Jesus em nenhum momento ele fala que ele vai curar aquela mulher, ou que ele curou aquela mulher. Mas Jesus, meus irmãos, o tempo todo ele vai dizer que ele vai libertar aquela mulher. Ele vai dizer que aquela mulher estava amarrada pelo mal, que aquela mulher precisava ser solta. Então Jesus utiliza os verbos libertar, tornar livre, está presa, devo soltá-la. Né? Então, veja, mulher, estás livre de tua doença. Ele não fala, mulher, estás curada, mas ele diz, estás livre da tua doença. Porque Jesus, ele olha para além. Aquela doença física era só um sinal de algo muito mais profundo da vida daquela mulher. Aquela doença física era apenas um sinal da opressão imposta pela sociedade e pela religião e que impedia a mulher de viver livremente. O chefe da sinagoga, porém, vocês reparem, se incomoda com a ação de Jesus. Ele não se incomoda com a ação da mulher, porque ele sabe que não foi a mulher que tinha ido até Jesus, mas ele se incomoda com a ação de Jesus e ele começa a dizer para a multidão, olha, vocês têm 6 dias na semana em que se pode trabalhar, então venham nesses 6 dias para ser curados, não no sábado. E Jesus chama aquele cidadão de hipócrita. Ele chama aquele cidadão de hipócrita porque esta lei do sábado, que nós sabemos que no judaísmo
a lei do sábado não poderia ser violada, e a lei do sábado ela proibia de fazer qualquer trabalho no sábado. O sábado era o dia do descanso, nós sabemos. Era o dia do culto, era o dia de glorificar ao Senhor. E Jesus, ele quebrava esta lei o tempo todo. Vocês se lembram que os discípulos de Jesus colhiam espigas no dia de sábado? Jesus cura diversas pessoas no dia de sábado, assim como cura hoje esta mulher. E este chefe da sinagoga vai questionar: por que vocês vêm no sábado? E Jesus os chama de hipócritas. Porque eles utilizavam esta lei do sábado para oprimir as pessoas. E Jesus dá exemplos disso. Jesus diz: olha, tem uma coisa que, uma brecha que vocês abriram na lei do sábado, que é para desamarrar o seu burro ou o seu boi e levar do curral até a fonte de água para beber água. Se vocês podem libertar, desamarrar os seus animais para tomar água no dia de sábado, por que é que esta mulher, que é filha de Abraão, não pode ser solta deste espírito que aprende faz 18 anos? Esta é a interrogação de Jesus. Se vocês podem dar de beber a um animal, desamarrar um animal, quanto mais esta mulher que é filha de Abraão. Este é um outro dado interessante. Não é comum esta expressão nos evangelhos, filho, filha de Abraão. Jesus usa isso com Zaqueu e usa com esta mulher. Filho, quando Jesus diz esta mulher que é filha de Abraão, Jesus está querendo dizer: esta mulher é membro do povo eleito. Esta mulher é filha de Deus. Esta mulher é uma filha da promessa. Esta mulher tem dignidade. Esta mulher não pode estar abaixo da lei. Assim como nenhum ser humano, todo ser humano deve ser servido pela lei. A lei não pode ser motivo de opressão, de aprisionamento para nenhuma pessoa. Porque a pessoa humana é filha de Abraão. A pessoa humana tem a dignidade. A pessoa humana é herdeira da promessa de Deus. É criada por Deus para a liberdade de filhos de Deus e não para viver como escravo de Deus. Certamente, essas pessoas ficaram escandalizadas também com essa frase de Jesus, porque esta mulher estava lá encurvada e Jesus a liberta e a traz de volta para a condição de filha. De alguém que era possuída por um espírito mau e que, portanto, deveria ficar ali num canto esquecida, de escanteio, ela agora é trazida para a dignidade e para a vida. Havia uma exceção para a cura no dia de sábado, que era justamente quando alguém estava em perigo de morte. Havia esta exceção na lei. Quando alguém estava no perigo de morte, poderia ser curada no dia de sábado. Mas não era o caso daquela mulher. O fato de que ela estava há 18 anos com aquela enfermidade queria dizer que ela não ia morrer naquele dia. Ela poderia esperar, Jesus poderia esperar até o dia seguinte para curá-la. Mas Jesus quer mostrar que não é só a morte física o problema. Jesus quer mostrar para nós, meus irmãos, e quer nos ensinar que toda opressão precisa ser quebrada o quanto antes. Jesus nos mostra que fazer o bem não se deve esperar. Não se deve esperar para fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem quando temos a oportunidade. Na primeira chance que tivermos de ajudar, de libertar, de ser um motivo de cura
para a pessoa, nós precisamos fazê-lo. Não podemos nos apegar e utilizar a lei, as normas, como prerrogativas, como desculpas, como justificativa para a nossa falta de vontade, para o nosso preconceito. E Jesus, libertando esta mulher no dia de sábado, Jesus vai justamente nos mostrar e nos recordar, trazer, portanto, de novo ao nosso coração, que o dia de sábado é o dia da libertação. O dia do sábado é o dia em que a criação volta ao seu estágio original, àquela ideia original criada por Deus. Deus criou o ser humano, criou o mundo e viu que tudo era muito bom, diz o relato da criação no Gênesis. Então, quando Jesus liberta essa mulher daquele espírito mau no dia de sábado, ele leva esta mulher à condição de imagem e semelhança de Deus novamente. Àquela condição de que o mal a fizera perder, que o pecado a fizera perder. Jesus então retoma, faz uma nova criação na vida daquela mulher. O sábado nos faz memória do Êxodo. O sábado é o dia do descanso em memória da libertação do povo de Israel que estava escravizado no Egito. O sábado faz memória da libertação do exílio. Então, o sábado, meus irmãos, é um dia santificado, é um dia que deve ser guardado em memória da obra libertadora de Deus para o seu povo, e não para se tornar, ao contrário, um instrumento ainda maior de opressão. Então, se a lei está ali para garantir memória da libertação que Deus opera na vida do povo, é claro que esse dia é o dia de libertação por excelência. Por que então as pessoas não podem ser libertas dos males naquele dia? Meus irmãos, o retorno da mulher então à sua liberdade é o retorno à origem da criação. Libertar a pessoa de tudo aquilo que a oprime, de tudo aquilo que a impede de viver. É levar a pessoa à vida. É tornar a pessoa ao estágio querido por Deus da sua obra, plenamente livre. E essa mulher liberta começa a dar glória a Deus. Veja, então esta mulher está cumprindo o preceito sabático de glorificar a Deus e de louvar a Deus. Porque uma vez liberta, ela é capaz de louvar o Senhor. Meus irmãos, isso nos mostra uma coisa muito clara. Nenhum preceito, nenhuma lei pode ser cumprida por alguém que está oprimida, por alguém que não tem a sua liberdade. O verdadeiro culto que agrada a Deus, o verdadeiro louvor ao Senhor é aquele que sai de um coração livre, de um coração que não é oprimido, de um coração que não é rotulado, de um coração que não é julgado. Somente uma pessoa livre, que se sente livre, que se sente amada, que se sente tocada por Deus e pelos irmãos, que se sente alcançada pela misericórdia de Deus, somente uma pessoa assim é capaz de oferecer ao Senhor um culto que lhe seja agradável. Somente assim o preceito pode ser cumprido. Somente assim a lei tem sentido de ser cumprida. Meus irmãos, isto nos traz um grande ensinamento para os dias de hoje. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser instrumentos
desta libertação que vem de Deus. E a libertação que eu digo aqui não é nem esta libertação de expulsar demônios ou coisa do tipo, mas é a libertação de tantos fardos que a sociedade, que o mundo e que até mesmo às vezes as religiões colocam nos ombros das pessoas, no coração das pessoas, e impedem as pessoas de viver. Quantas vezes o nosso julgamento, o nosso preconceito, vai encurvando as pessoas, vão fazendo as pessoas se sentirem culpadas de coisas que elas não têm culpa, vão fazendo as pessoas ficarem envergonhadas de viver. Quantas vezes os nossos rótulos, quantas vezes o nosso julgamento, a nossa prepotência, a nossa aura de santidade vai fazendo com que o outro se sinta menor e vá se recolhendo e vá se encurvando e vai enfiando a sua cabeça lá no chão, achando que não é digno de ser chamado filho de Abraão, filho de Deus, filho da promessa. E nós, ao invés de libertarmos as pessoas como fazia Jesus, nós a amarramos mais ainda, nós a encurvamos mais ainda. Certamente nós um dia teremos que prestar contas de Deus das vezes em que nós insistimos em julgar as pessoas, em comparar as pessoas, com aquilo que nós achamos que é a santidade ou não. Isto é um grande perigo e nós precisamos prestar muita atenção nisso. E o Papa Francisco, na sua encíclica mais recente, Fratelli Tutti, todos os irmãos, do número 46, ele vai falar sobre a agressividade nas mídias sociais e ele vai dizer que hoje em dia as pessoas utilizam da internet, por exemplo, para destilar o seu veneno e para diminuir os outros por conta das ideologias, das diferentes ideologias. E aí o Papa vai dizer aquilo que há pouco tempo uma pessoa não podia dizer sem correr o risco de perder o respeito de todos, hoje pode ser pronunciado com toda grosseria, até por autoridades políticas, e ficar impune. Não se pode ignorar que há interesses econômicos gigantescos que operam no mundo digital, capazes de realizar formas de controle que são tão sutis quanto invasivas, criando mecanismos de manipulação das consciências, do processo democrático, etc. Diz o Papa ainda, o funcionamento de muitas plataformas acaba frequentemente por favorecer o encontro entre pessoas com as mesmas ideias, dificultando o confronto entre as diferenças. Estes circuitos fechados, diz o Papa, facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando preconceitos e ódios. Em outras palavras, encurvando as pessoas ainda mais, oprimindo as pessoas ainda mais. E olha só a gravidade que o Papa vai dizer. Deve-se reconhecer que os fanatismos que induzem a destruir os outros são protagonizados também por pessoas religiosas, sem excluir os cristãos, que podem fazer parte de redes de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaços de intercâmbio digital. E o Papa finaliza, mesmo nos mídias católicos, é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Agindo assim, qual contribuição se dá para a fraternidade que o Pai comum nos propõe? E eu concluo dizendo e lembrando que, infelizmente,
o Papa Francisco é criticado por muitos cristãos e católicos, justamente porque ele age como pastor e não como um legalista. Nós vimos essa semana uma polêmica na internet por conta de um documentário sobre o Papa Francisco, um documentário que pinça frases que o Papa disse ou escreveu ao longo do seu pontificado sobre diversos assuntos, assuntos que muitas vezes nós não gostamos de discutir. Eu não vou entrar na casuística de se o documentário foi tirando os assuntos de contexto ou não da fala do Papa, mas muita gente criticando o Papa durante a semana porque ele estaria liberal demais ou porque ele não estaria observando a lei. Vejam, infelizmente nós ainda temos cristãos que estão mais preocupados com o legalismo, com a norma, com a lei, do que com a pessoa humana. As pessoas ainda olham para a lei e se esquecem que por trás da lei existem pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser tocadas pelo toque suave de Jesus, que estende a sua mão não para condenar, mas para resgatar, para libertar, para trazer de volta a vida. Meus irmãos e irmãs, que a liturgia desta segunda-feira nos ajude. O exemplo de Jesus libertando esta mulher encurvada no dia de sábado, nos ajude a compreender que mais do que a lei, mais do que qualquer norma, importa a vida da pessoa, a dignidade da pessoa humana. Como o Evangelho de ontem nos dizia, qual o maior mandamento? Qual a maior lei? Qual a lei mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós muitas vezes lembramos do amor a Deus, mas nós nos esquecemos que se não amarmos ao próximo, nós não estamos amando a Deus de verdade. Nós precisamos então compreender cada vez mais e que nós possamos, quando formos nos apresentar diante do Senhor na eternidade, e o Senhor nos perguntar o que temos para apresentar, que nós possamos apresentar ao Senhor as pessoas que nós ajudamos a se levantar, que nós possamos ter ali os nomes daqueles que nós desamarramos de estruturas que impediam as pessoas de viver, do legalismo que oprimia, que prejudicava e que fazia as pessoas se sentirem menos dignas, menos amadas, e possam de novo redescobrir o sentido da vida para poderem ir adiante e não ficar paradas no meio do caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.